Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Eu sou o professor Adriano Ferrarez e nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença de potencial, né, que é a DDP, e superfícies equipotenciais, tá bom? Vamos começar aqui com um pensamento do momento do grande Graciliano Ramos, né, o velho Graça. Comovo-me em excesso, por natureza e por ofício. Acho medonho alguém viver sem paixões. Então tá aí, né? O grande autor de Vidas Secas, né? Esse grande escritor brasileiro e universal. Muito bem, vamos lá, vamos falar um pouquinho da diferença de potencial elétrico, tá? Que a gente representa aqui pela letra U, né? Letra U. Então, olha só, numa região em que se tem um campo elétrico, a diferença de potencial entre dois pontos A e B de potenciais VA e VB é dada por quê? Ó, o AB, né, a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, VA menos VB, tá certo? Então essa é a definição. O que vem a ser a diferença de potencial elétrico, DDP? Ela é justamente o que? O trabalho por unidade de carga necessário para deslocar uma carga de prova a velocidade constante de um ponto A até um ponto B. Tá certo? Então nós já vimos que o potencial elétrico é energia potencial elétrica por unidade de carga. O que é trabalho? Trabalho é variação de energia. Então a diferença de potencial, ela é o quê? O trabalho por unidade de carga, certo? Que é necessário, ou seja, joules por coulomb, né? O que é necessário para deslocar uma carga de prova, que é zero, de um ponto A até um ponto B com velocidade constante. Então a definição, né, do que vem a ser a diferença de potencial. Onde é que a gente vê a diferença de potencial no nosso dia a dia? Na tomada, né? Então nós temos aqui, né, nas residências, normalmente, as tomadas, existe uma diferença de potencial de 127 volts, né? Alguns falam 110 volts, e 220 volts. Esses 220 volts, esses 110 ou 127 volts, o que é? É justamente a diferença de potencial, né? A partir dessa diferença de potencial é que vai se realizar trabalho para poder alimentar os aparelhos elétricos e eletrodomésticos, né? E o que acontece no aparelho eletrodoméstico? Justamente o que é a transformação da energia elétrica em uma energia térmica numa air fry, ou numa energia luminosa numa lâmpada, ou numa energia mecânica em um ventilador. Tá bom? Então só para a gente poder contextualizar essa questão da DDP, diferença de potencial. Vamos falar um pouquinho agora sobre superfície equipotencial, né? Uma superfície equipotencial é aquela sobre a qual todos os pontos têm o mesmo potencial, ou seja, se eu pegar uma superfície equipotencial, o potencial elétrico é constante em todos os pontos dessa superfície, tá bom? Então, da definição de potencial elétrico para uma carga pontiforme, a gente tem aqui, né, que o potencial elétrico é constante eletrostática vezes a carga dividido por R, certo? Né? Se a gente pegar aqui para uma distância determinada R, né, se eu pegar aqui uma carga pontiforme, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que, para qualquer ponto, numa superfície esférica, né, então tem a carga pontiforme no centro e tem uma distância R. Eu vou ter o quê? Eu vou ter ao redor dessa carga aqui uma superfície esférica, né, que tem um raio R. Ou então o que vai valer? Para todos os pontos dessa superfície esférica de raio R, o potencial elétrico tem o mesmo valor, tá? Então, para carga pontiformes, para toda carga pontiforme, as superfícies equipotenciais são esféricas, né? Então vamos considerar aqui, ó, né, uma carga pontiforme positiva, tá vendo? Aqui nós temos as linhas, né, de força do campo elétrico, tá vendo? E aí a gente tem aqui o quê? Que essa superfície equipotencial, ó, que tem um raio A, todos os pontos dessa superfície aqui, ó, vão estar com o mesmo potencial elétrico, que é VA. Todos os pontos dessa superfície aqui, onde está um ponto B, tá vendo? Ó, essa superfície aqui vão estar sob o mesmo potencial, que é VB. E todos os pontos aqui dessa superfície, que a gente destaca o ponto C, vão estar sob o mesmo potencial VC.
de forma que o potencial VA, né, mais próximo da carga, é maior que o potencial na superfície equipotencial ali, né, de raio RB, que é maior do que esse, tá bom? Para uma carga elétrica pontiforme negativa, as linhas de força do campo elétrico são de aproximação, né? Então vai valer a mesma questão, né? Eu tenho aqui, ó, a superfície equipotencial em que está o ponto A, aqui eu tenho a superfície equipotencial em que está o ponto B, tá vendo? Todos os pontos dessa superfície têm o mesmo potencial VB, e aqui onde está o ponto C, a superfície equipotencial em que todos os pontos têm o mesmo potencial VC. De forma que o potencial VA, ele é o que? Mais negativo, ou seja, menor do que o potencial VB, e é menor do que o potencial VC. Muito importante isso, tá? A gente guardar justamente esse conceito de superfície equipotencial e as relações entre esses potenciais gerados pelas cargas pontiformes positivas e negativas. Beleza? Muito bem. Né? As linhas de força do campo elétrico são sempre o quê? Perpendiculares às superfícies equipotenciais, ou seja, fazem um ângulo de 90 graus. Tá? E aí a gente sabe que cargas elétricas positivas vão gerar linhas de força de campo elétrico de afastamento, né? Então a gente teria aqui, ó, na verdade, ó, essa situação, né? Olha lá, né? Ó, quanto mais distante da carga elétrica positiva, menor é o potencial, de forma que a gente vai ter o potencial elétrico em A maior que B e maior que C. A carga negativa, tá, gente? Aqui, ó, por favor, a carga elétrica negativa, então aqui tem um erro aqui, ó, negativa, tá? Gera um campo elétrico de aproximação. Então nós vamos ter aqui justamente o que? Olha lá, potencial elétrico gerado pela carga pontiforme negativa, né? Eu tenho que quanto mais perto da carga negativa, mais negativo é o potencial. Então o potencial elétrico em B é menor que o potencial elétrico em C, que é menor do que o potencial elétrico em B, né? O potencial elétrico em A é menor que o em B, que é menor que o potencial elétrico em C, né? Porque justamente quanto mais longe, menos negativo é o potencial, portanto maior. Tá? Guardar bem isso. E aí a gente tem a situação de superfícies equipotenciais numa região de campo elétrico uniforme, né? O campo elétrico uniforme, né, a gente sabe que ele é gerado, né, entre placas paralelas, por exemplo, né, que tem aí no caso o mesmo módulo e sinais contrários. Então nesse caso aqui a gente teria aqui, ó, que a carga aqui, ó, né, aqui eu tenho a placa A com carga positiva, a carga B, a placa B com carga negativa. O campo elétrico aqui vai ter esse sentido da placa positiva para a placa negativa, tá certo? E nesse caso aqui o que que vai acontecer? Né? A gente vai ter assim que todos os pontos, né, entre essas placas vão estar submetidos ao mesmo, vão ter o mesmo valor de campo elétrico, tá? E como é que a gente faz a análise do potencial elétrico aqui? As superfícies equipotenciais nesse caso, elas são o quê? Elas são planos, né? Planos que cortam perpendicularmente as linhas de força. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, ó, aqui eu teria as linhas de força do campo elétrico VA, né, ó, e aqui, ó, as linhas de força de campo elétrico VB, tá vendo? Ó, então a gente tem justamente essa linha aqui, ó, VA e VB. Então olha só, isso aqui é um plano, né, paralelo à placa A e perpendicular às linhas de campo elétrico, tá? Então todos os pontos aqui, ó, qualquer ponto aqui, ó, qualquer ponto aqui nessa superfície vai ter o que? O mesmo valor de potencial. Então, ó, todos os pontos aqui, ó, dessa linha pontilhada de azul, que é uma superfície equipotencial, vão ter o mesmo potencial. Todos os pontos nessa linha aqui vão ter o mesmo potencial, que é VB. Aqui VA e aqui VB, né? Então o que é que vai acontecer? O potencial elétrico nessa região de campo elétrico, ele vai diminuir com o sentido das linhas de campos. Quanto mais próximo da carga, da placa negativa, menor é o potencial elétrico, de forma que a gente vai ter essa relação. O potencial elétrico de A é maior que o potencial elétrico de B. Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima.